Sim. A sucessão municipal em São Paulo, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso convidado é o empresário João Dória, eleito candidato a prefeito do PSDB nas prévias tucanas. Muito obrigada por estar conosco. Dória, eu quero começar com o fato de hoje, que foram aquelas frases postadas por você no WhatsApp e bem agressivas em relação a André Matarazzo. Houve reação, o Goldman respondeu, respondeu também um ex-prefeito de Sorocaba, Panúzio. Você respondeu, endurecendo mais ainda. Então, quero saber o que é isso hoje, às 7 horas da manhã, esse petardo com essa grande surpresa. Porque no seu estilo, sempre tão elegante, essa agressividade, ou ela estava muito contida ou muito bem disfarçada. Eu não sei. O que aconteceu, Dória? Olha, fato passado, Maria Lídia, isso é fato passado. O que eu quero hoje e daqui para frente é falar de programas para a cidade. Eu acho que a população da cidade de São Paulo quer soluções para os problemas da cidade. Não está interessada em WhatsApp, rede social, se briga aqui, briga colar. A nossa grande missão é realizar uma administração para a cidade de São Paulo. E na campanha, mostrar quais são os problemas da cidade e quais são as soluções. Bom, eu vou insistir. Somos jornalistas, né? É meu dever dizer que não é fato passado, não. É o fato do dia. Então, é interessante saber o que moveu o candidato João Dória em relação a um adversário que até desistiu, depois não foi até o fim, na prévia, mas com aquele tom. Está sinalizando que o tom de campanha vai ser esse, se eventualmente André Matarazzo for o candidato a prefeito pelo novo partido dele, o PSD do Kassab. Maria Lídia, não para alongar, mas sobretudo em respeito a você, por quem tenho admiração de muito tempo. Você é uma das mais brilhantes jornalistas que eu conheci e tenho por você muita amizade. O André Matarazzo, não quero aqui, evidentemente, fazer aqui a futrica, mas o André saiu do PSDB e foi para o PSD. O PSDB é o partido que é oposição ao governo Dilma, é oposição ao PT. E ele foi para um partido que é da base aliada. Aliás, o presidente desse partido fez uma declaração de amor ontem à presidente Dilma Rousseff. Aliás, todos os canais de televisão, inclusive o Jornal da Gazeta, reproduziu isso. Quer dizer, que coerência é essa? Alguém que era oposição, agora é a situação. É preciso ter coerência na vida, é preciso você ter um fio condutor da sua vida. Não pode ser um menino chorão, né, que antes dizia que era PSDB, etc., democrata, e agora faz parte de um partido que é a base aliada do PT. O PT que faz a inflação, o PT que gera o desemprego, o PT da corrupção, é hoje o partido onde está o André Matarazzo. Vamos ser coerentes. Mas o que eu quero falar é de programas para a cidade de São Paulo. Eu imagino que seja isso, mas não é exatamente isso que eu quero falar. Então, nós vamos tentar contemporizar e equilibrar para, eu acredito, oferecer respostas a quem nos assiste. Na prévia, aconteceu muita coisa. Houve ali uma contenda difícil com muitas acusações e acusações graves em direção sobre a sua candidatura, desde abuso de poder econômico, transporte, democracia. Quer dizer, aconteceu tudo isso. Então, eu queria, o telespectador quer as respostas. Então, sobre essas acusações, foi feita uma representação junto ao Ministério Público. Você foi citado pelo Ministério Público? Olha, essa coisa andou? Não, nem no partido, nem no Ministério Público. Aliás, o André e o time que o cerca sempre foi muito de ameaça, ameaça, ameaça. O que faltou foi voto, Maria Lídia. Faltou voto. O que nós fizemos foi buscar o voto e ganhamos no voto. Ganhamos 2 vezes. Ganhamos no primeiro turno e no segundo turno. E o André o que fez? Fugiu. Ao invés de disputar, segundo turno é igualzinho. Na prévia é igualzinho à eleição. Sai do zero. A eleição começa, é uma outra eleição. Por que não foi disputar? Por que não foi para a periferia? Por que não foi amassar barro? Por que não foi gastar sola de sapato? Eu fiz isso. Então, eu fui tomar agora na Adole, comendo churrasquinho de linguiça na laje da periferia e fui conversar com os eleitores na periferia. Gostei e ganhei. Ele ficou tomando vinho da Toscana, né, fumando charuto em casa no Morumbi. Essa é a diferença. Mas, olha, a impressão que está passando, João Dória, é que você se refere ainda a André Matarazzo como um adversário que o ameaça. Não, porque está numa defensiva em relação a ele. Então, a pergunta é essa: se André Matarazzo for candidato pelo PSD, você teme que ele esvazie a sua urna? Então, olha, com todo respeito, eu quero falar de programas para a cidade, Maria Lídia, mas
O André Matarazzo não é nosso adversário. Nosso adversário é o PT, é o Fernando Haddad, que é o prefeito da cidade, que, lamento muito, é um mau prefeito da cidade de São Paulo. Não é um bom gestor? Ele é o nosso, não é um bom gestor. Eu não gosto de fazer acusações pessoais, não é meu jeito, mas como gestor, não é um bom gestor. A cidade está abandonada, a cidade está suja, a cidade está maltratada. As pessoas vivem infelizes em São Paulo, uma cidade maltrapilha, pichada, imunda, suja, maltratada em tudo, no trânsito. Pergunte se alguém que assiste o seu programa está feliz com o trânsito da cidade, está feliz em dirigir nas marginais com a limitação de velocidade que tem, está feliz em ver a cidade onde maltrapilhos e pessoas humildes dormem nas ruas, debaixo de marquises, debaixo de viadutos. Isso é uma cidade feliz? Essa é a cidade do PT do Fernando Haddad, uma cidade que é a maior cidade brasileira, a maior cidade da América Latina, uma das 6 maiores capitais do mundo, tratada como está. É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma campanha para resgatar São Paulo, transformar a cidade de São Paulo, fazer uma cidade vibrante e uma cidade justa, principalmente com a sua população mais sofrida, a população de menor renda. Isso, para mim, é que é o importante. O André Matarazzo é fato passado. Ele perdeu 2 vezes. É um perdedor e é um chorão. Eu quero tratar dos temas da cidade. Agora, para fazer essa campanha, é necessário que a sua candidatura subsista. Alberto Goldman e Zé Aníbal entraram pedindo a impugnação da candidatura no segundo turno por uma outra razão, falta de quórum. E o argumento é que no estatuto do PSDB exige ali 30% de quórum daqueles 27 mil filiados que poderiam votar. E houve muito menos, gente, 3 mil e não sei quantos. A minha indagação, a sua candidatura corre o risco de ser impugnada por essa razão? Nenhum risco. Falta de quórum? Nenhum risco. De novo, para fazer espuma, Maria Lídia, nenhum risco. O Estatuto do Partido é claro, você precisa ter 20% dos votos válidos. Além de incapazes, não sabem ler, porque se soubessem ler, já teriam visto isso com clareza. Fazer espuma é fácil. Risco nenhum. Nós ganhamos 2 vezes. O André Matarazzo perdeu 2 vezes. E vai perder de novo. Você não queria falar dele e não para de falar dele. Mas é só para avisar. O Goldman e o Zé Aníbal defendem quem? Defendem o Zé Aníbal, defendem o André Matarazzo. Aliás, do PSD, partido da base aliada da Dilma. Vamos falar da cidade, Maria Lídia. Quem está nos assistindo quer ver o que é que nós vamos fazer para melhorar a cidade de São Paulo. Mas pode haver um racha no PSDB e aconteceu o que já aconteceu no passado? Porque André Matarazzo é apoiado pelo Serra, pelo Aloysio, pelo Goldman, por nomes de peso, por tucanos históricos. E naquela época em que o Alckmin saiu candidato junto com o Kassab, você lembra perfeitamente o que aconteceu. Eles votaram, foi a turma que apoiava a candidatura Kassab e não Alckmin, não votou no PSDB. Votou, e elegeu o Kassab. Isso pode acontecer de novo agora, por essa contrariedade dessa sua vitória, pela desistência do André Matarazzo, pelos ressentimentos. Os padrinhos dele podem, vamos dizer, migrar para uma eventual candidatura dele em outro partido, no PSD, e com isso o PSDB ficar bem fragilizado? Maria Lídia, não acredito e não creio. E com todos esses padrinhos eu ganhei. E sabe por quê? Ao invés de buscar apadrinhamento, eu busquei o voto. Eu fui buscar o voto na população, no povo, a quem está nos assistindo, que é quem vota na eleição. Padrinho não vota, o voto é um voto, 2, 3, 4. São milhões de votantes. São 8 milhões e meio de pessoas que vão votar nas eleições. No PSDB, eram dos filiados 27 mil filiados em condições de votar. Obviamente, todos não votaram, isso é normal. É um voto espontâneo, não é um voto obrigatório. É diferente de uma eleição normal, onde você tem a obrigação de votar. Eu fui buscar o voto de quem vota. Essa é a diferença. Quem vai votar na eleição é você, não é o padrinho, não é, entendeu, o emplumado. Isto não faz diferença. Muito respeito, evidentemente, para as pessoas que têm uma história. Mas quem vota na eleição é o povo. E foi isso que eu fiz. E foi lá que nós ganhamos a eleição. E vamos ganhar de novo, Maria Lídia. Eu falei para você da última vez aqui, diante de todos esses apoios, você me pergunta, mas ele tem o apoio do A, do B, do C, do D, e você tem o apoio de quem? Eu falei, do povo. E ganhei a eleição porque o povo votou em mim. Bom, a última questão, para não falar que nós não tocamos nessa questão da cidade de São Paulo. Você é um empresário reconhecidamente muito bem sucedido. Obrigado. Entretanto, na sua história, na sua vivência, você nunca não tem uma experiência político-administrativa no executivo.
Então fala para o nosso telespectador, por que é que o eleitor de São Paulo deveria votar num empresário sem experiência no setor público, no comando administrativo, numa cidade como São Paulo? Maria Lídia, eu não gosto de contrariar você porque eu admiro você, mas não é fato. Eu fui secretário do Mário Covas na gestão dele como prefeito de São Paulo. Não, mas não comandou, Isso né? Não foi prefeito, não foi prefeito, não foi governador. Eu estou falando de comando. Eu tive uma função executiva. E depois fui presidente da Embratur também, função executiva. Mas o que a população quer, quem está nos assistindo agora no seu programa e aqui no Jornal da Gazeta, que é o novo. A população pergunte, faça um questionamento para você que está nos assistindo. Você quer um político tradicional, com todo respeito aos políticos tradicionais, ou que alguém que traga propostas novas, inovadoras, traga eficiência, traga modernidade, traga tecnologia para melhorar a cidade? Faça essa questão, experimente fazer. Você que está nos assistindo, vá no Twitter, vá nas redes sociais e se manifeste. Você quer o político tradicional, semelhante a esses que estão aí, aliás, que ocupam hoje a presidência da República, ocupam a Prefeitura de São Paulo, ou você prefere um novo, alguém que traga propostas inovadoras, um novo modelo de gestão, gestão da eficiência do setor privado colocado no setor público? É isso que eu pretendo colocar, com muito orgulho, com muita honra. Eu acho que as pessoas querem isso, querem um novo para a cidade e algo que possa ser diferente e algo perceptível pela população, trazendo propostas inovadoras, repito, principalmente a população de baixa renda, mas para a cidade como um todo. São Paulo é uma metrópole que precisa ser tratado à altura da sua dimensão e não de uma maneira pequena, de uma maneira mesquinha e de uma maneira sem amor. Nós vamos fazer uma gestão absolutamente transformadora na cidade, Maria Lídia. Muito obrigada, João Dória. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado a você Obrigada também. pela clareza com que você expõe as suas convicções. Obrigado. Muito Maria Lídia. obrigada. Obrigado. Gabriel,